Fala, meu lindo, minha linda. É a última mensagem. Vencemos. Essa é a última mensagem da série Plenitude. E provavelmente agora já deve estar nascendo uma outra série que vai impactar a sua vida, abençoar você. Mas vamos viver página por página. E a mensagem de agora é: se eu fosse você, não vazava dela. Elimina as distrações, atenção, porque vai terminar de uma maneira bem diferente. Ok? Ok. Obrigado. Não antes. Fazer carinha do gatinho do Shrek pra você. Curte o vídeo, querido. É rapidinho, curte, dá um joinha, não custa nada. Curte, o YouTube entende que é legal, manda pra mais gente vê, top. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem, compartilha, manda, né, pra todo mundo. Amém? Você vai fazer? Vai fazer? Vamos fazer. Então, ó, tem 15 irmãos aqui que vão fazer. Se você fazer, já dá 16, sobe 2, tira 3, 4, 5, 27, 32. Bora. Feito. Então vamos pro vídeo. Chegou a hora, bebê. Chegou a hora. A casa caiu. Mão pra cima. É mais ou menos assim a mensagem de agora. Casa caiu, acorda. Mão pra cima. Encosta na parede. Abre a perna. Faz. Simão, imagina. Eu nunca tomei uma geral na vida. Sabia? Nunca tomei um enquadro da polícia. Eu sempre fui, acho que eu tenho carinha de bom moço. Eu fico assim. Uma vez eu fui parado na Blitz pela primeira vez. O policial chegou e eu falei: que isso, cara? Era meu sonho. Eu nunca fui parado. Eu não sei o que acontece. Ele começou a rir. Aí ele falou: não entendi. Eu falei que eu nunca fui parado pela polícia. O que você vai fazer? Ele ficou perplexo. Ele falou: dá a tua carteira pra mim, por favor. Eu falei: claro, o que você gira? Vontade de sair do carro. Eu falei assim. Teve uma vez que eu parei na Blitz e meu carro foi embora. Que coisa. Não tinha pago o documento. Eu esqueci. Que coisa, é verdade. Nem sabia do documento do carro. O policial falou: tem? Não sei, tem. Era pra ter. Eu tinha um Uno e o Uno foi embora. Porque quando chega a hora, normalmente a gente é pego de surpresa. A gente não programa isso, sabe? A gente quer, mas não programa. De repente só vral! Mão pra cima, encosta a cabeça. E o texto que eu vou ler é mão pra cima. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos diz o seguinte, 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzissem para Jerusalém. E indo no caminho, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor:
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Tem momentos da vida que Jesus não vai chegar dizendo I love you. Oi, lindo, eu amo você. Tem momentos da vida que Jesus vai ter que chegar, derrubar a gente do cavalo, deixar a gente sem saber para onde correr. Falar: e aí, bebê, vamos acordar? Porque dá para trocar. Dá para dizer porque me persegues, mas também dá para dizer porque foges de mim. Talvez você não entendeu, você caiu na blitz, querido. E o que está acontecendo agora é uma blitz, porque você já conheceu demais e ainda não decidiu. Você já ouviu demais e ainda não tomou a decisão de mudar. Você já conheceu Jesus sobremaneira e ainda está vivendo do mesmo jeito. Você já ouviu centenas de mensagens e ainda não entregou o seu coração a Jesus. E aí, papai? Bora? O que está rolando com você? O que está acontecendo? Porque eu vou te falar uma coisa, lindo. Eu tenho noção do que isso aqui impacta. Pouca, mas tenho. Sei que algumas pessoas ouvem e são curadas. Sei que algumas pessoas ouvem e as suas emoções são reestruturadas. Sei o que Deus pode fazer. Mas algumas coisas estão limitadas às decisões que nós tomamos. Você pode escolher o que você vai viver no Evangelho. Sim, você pode. Mas quando você escolhe o que vive, sectariza o que Deus poderia te dar. Então, Jesus é amor, mas não dá para viver só a faceta do amor de Jesus. A gente precisa conhecer a justiça dele. A gente precisa saber o quão justo ele é, o que ele nos cobra, o que ele exige, mas o jugo dele é leve e suave. Tem pessoas que só conhecem uma faceta de Jesus, o Deus que cura, porque viveu um milagre, foi curado. Mas e aí? Vamos ficar por aí? Acabou? Foi curado e vai embora? E aí? Vamos na cabeça. Abre a perna. Geral. O Evangelho é isso aqui, lindo. Chega uma hora que ele dá uma geral no você. Você já ouviu bastante, você já chorou muito, você já bateu cabeça, já tomou tanta decisão errada, e de repente o Evangelho chega para você e diz: e aí, vai viver até quando segundo o teu coração? Vai viver até quando segundo a tua cabeça? Eu sei que é desconfortável quando alguém chega para você e te encara e diz: e aí, sai. Sabe aquele vai ou racha? Vai ou racha? Me desculpa, porque tem coisa que eu também tive que levar um enquadro da vida para tomar uma decisão. E meu maior arrependimento foi porque eu demorei demais. Posso te contar uma coisa? Quando eu conheci Jesus, já falei isso centenas de vezes, apaixonei, comecei a pregar. E um dia eu estava preparando uma mensagem no meu ambiente preparado, música, palavra, meu caderno de anotação. Eu estava naquele dia no estúdio da rádio que eu trabalhava, e uma presença de Jesus muito grande invadiu aquele lugar. E eu senti uma graça de Deus tão maravilhosa e comecei a chorar muito. Mas no mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei chateado. Eu acho que eu tenho um pouquinho de problema, porque eu disse para Jesus isso aqui: Senhor, se eu tivesse te conhecido antes dessa forma, jamais teria te abandonado. O que eu estava dizendo para Jesus é: o Senhor é o culpado de eu ter ficado tanto tempo longe. O Senhor é o culpado de eu ter me perdido por tanto tempo.
E aí, irmão, Jesus, ele é incrível. E ele age com misericórdia no meio de uma fala tão ignorante como a minha. E a forma de Jesus agir comigo foi de maneira incrível. E aí você pode escolher crer ou não, mas eu vi e creio. Meus olhos se fecharam dentro daquele estúdio. E quando eu abri, eu estava na porta do meu quarto, me olhando deitado. Eu tinha 20 anos, 21 anos mais ou menos, e eu me vi com 16. Deitado na cama, virado para a parede do jeito que eu sempre durmo. E eu não entendi o que estava acontecendo, porque era eu me vendo dormindo. Até que uma luz, um anjo, um homem, não sei dizer, passou por mim e sentou na minha cama. Colocou a mão nos meus ombros e começou a chacoalhar. E essa voz dizia: acorda, Dave. Acorda. Acorda, porque eu quero usar você. Acorda, Dave. Acorda. E aquela voz não falava com uma voz, sabe, doce, não falava com uma voz de choro amargo. Acorda, acorda. Quando eu vi aquilo, eu caí num desespero e disse para o Senhor: chega. Eu entendi. Não foi o Senhor que me abandonou, foi eu que permiti com que a vida criasse tantos ruídos ao ponto de não conseguir te ouvir do meu quarto. As minhas decisões me levaram para tão longe de Jesus, mas é interessante pensar que Jesus sempre esteve perto. É eu que parei de senti-lo. Fui eu que parei. A minha vergonha foi Jesus. Eu entendi. Eu estou entendendo, Senhor. O Senhor nunca me abandonou. Eu que te abandonei. Ponto. E hoje eu estou aqui pregando para vocês. O milagre não é tão simples como a gente imagina. Teve um processo que vocês não sabem. Uma decisão como essa tem um processo que a gente precisa saber que acontece. Porque você pode escolher o que vai fazer quando essa mensagem terminar. Mas escute o que Deus disse para Paulo, o que Jesus disse para Paulo. Paulo ficou cego, caiu do cavalo e disse: quem é? Jesus disse: sou eu, Senhor Jesus. Mas a frase que vem a seguida é: duro é para ti que recalcitra contra os meus aguilhões. Sabe o que significa? Traduzindo em miúdos, é dar soco em ponta de faca. É isso que significa. Então deixa eu te perguntar: tem uma faca aqui, tem lógica dar um soco? Sim ou não? Tem lógica? Sim ou não? Não? Jesus está aqui. Salvação, vida eterna, plenitude, tudo que você precisa para viver. Tem lógica você não se entregar a Ele? Sim ou não? Não. Pois é, mas quando a gente faz aquilo que é contra a lógica, é a mesma coisa do que dar um soco em uma ponta de faca. Sempre quem vai se ferir é você. Então, se eu puder te dar um conselho, quanto mais tempo você passar longe de Jesus, pior é para você. Quanto mais dias você deixar para então permitir com que Jesus invada o teu coração e mude a sua vida, pior é para você. Porque não faz sentido ignorar o que foi preparado, pensado em você. O sangue de Jesus foi pelo seu pecado. Então, lindo, não deixa passar um segundo a mais sem dizer: Jesus, eu me rendo.
Eu estou aqui, Senhor. O pecador que o Senhor deu a vida na cruz do Calvário era eu. A tua morte era minha. E eu me arrependo dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. E esse é o que a gente chama de o melhor dia da vida de alguém. É o dia que o enquadro chega. E tem duas formas disso acontecer. Tem gente que precisa de algumas circunstâncias mais difíceis. Mas eu vou te falar um negócio lindo. Não dá pra fugir, tá bom? Você tá numa série, você falou, nossa, vou pro show, vai gravação. Era uma caçada. E você era a caça. E você tá enquadrado agora. Só que a loucura de tudo, sabe qual é? Isso me incomoda. Que se você quiser, você vai embora. Mas se você quiser se entregar, não tem algema, é liberdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se a polícia nos para e a gente nos entrega, se entrega. Olha que lindo isso aqui. Top. Se a polícia parar você e você se entregar, você vai sair algemado. Se Jesus te pegar na esquina da vida e te parar, você vai estar algemado. Mas depois que se entregar, não terá mais algema nenhuma. Você entendeu que muda? Tão lindo. Jesus disse para Paulo: Paulinho, duro é para você, porque eu sigo mesmo, vou te perseguir, hein? Até você cansar. Eu estou no mesmo lugar. Essa só tem uma missão, eu quero salvar você. Eu vou te caçar. Você vai dizer não quero, vai aparecer um vídeo do nada. Você vai dizer não quero, vai aparecer aquelas irmãzinhas do coque do nada. Você vai dizer não quero, e quando menos esperar, você está assistindo uma mensagem como essa, dizendo: e aí bebê, mais quanto tempo até você tomar a decisão de render o teu coração a Jesus de verdade? Até quando? O que você mais quer? Quantas palavras mais? Quantos milagres mais? O que você mais precisa? O que? E aí você vai dizer: não preciso de mais nada. Então bora, bebê. Obrigado, irmão. Bora, entendeu? Bora. Não atrasa mais, não empaca o rolê, irmão. Jesus ia mais ou menos dizer: não empata o rolê. Eu tenho coisas incríveis para fazer na tua vida. Imagina Jesus olhando nos teus olhos dizendo: ei rapaz, você não tem a noção do que eu tenho preparado para você. Você não sabe os planos que tem ao teu respeito, que são muito maiores do que você pode imaginar. Não são pensamentos de mal, são pensamentos de bem, de te fazer prosperar, de mudar a sua vida. Sabe, é Jesus dizendo: ei, eu estou aqui, eu estou à porta e bato. Que abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É Jesus dizendo: eu não quero ser só uma filosofia, não, eu quero que você entenda que eu quero morar dentro de você, andar contigo, estar com você em todo e qualquer lugar, porque isso é Jesus. Só que tem gente que mesmo assim não quer. E que bom, tudo bem, eu vou continuar pregando. Eu quero pregar até uns 100 anos, se Deus quiser. Velhinho, vou continuar pregando. Só que eu não queria mais você me ouvindo. É muito chato. Tá louco? Já preguei tantas vezes, você ainda não decidiu? Então vai para outro pregador. Incomoda outro. É ruim, né? Porque o que você mais precisa?
Qual prova mais? É isso aí mesmo que você está entendendo. A minha missão é somente essa. Eu não posso tomar a decisão por ninguém. Minha missão é só dizer: é para lá. E nesse caso, é para lá. Jesus, eu aponto o caminho e você toma a decisão. Então, lindo, chegou a hora e não deixe passar de hoje. Seja você que está aqui assistindo, seja você que está na sua casa, é a hora. E agora é só você que pode decidir como isso termina. Dave, o que muda? Tudo. E para tomar essa decisão, preciso mudar? Não. É doido pensar, né? Não tem o traje? Não tem o requisito? Não. Vem do jeitinho que você está. Jesus disse: deixa vir a mim todos aqueles que estão cansados, fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vem. E aí você diz: mas eu não quero mudar. Aí, bebê, já estamos em uma outra história. Então não toma essa decisão, porque depois que Jesus entrar, vai ser impossível não mudar todas as coisas dentro de você. Porque quando Ele entra, é como se a maior faxina da nossa história começasse de dentro para fora. Você vai olhar no espelho daqui uns dias e vai dizer: oh, eu era essa pessoa. Era. Mas aí você escolhe, se não quiser. Mas lembra da frase: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Você pode fugir hoje, mas amanhã a mensagem te pega de novo. Você pode fugir amanhã, semana que vem a mensagem te pega de novo. Você pode correr, ele vai te pegar. Não tem como fugir. Fala para quem está do teu lado assim: não tem como fugir. No mais alto, no mais profundo, aonde eu estiver, Ele vai estar lá também. Não tem. Diga assim: para onde nós vamos? Se só Ele tem palavra de vida eterna. Entendeu? Não tem o que fazer. Não tem. Na verdade, você só vai atrasar, porque no fim você vai ter que acabar no clube. E aí, lembra do que eu disse: o maior arrependimento vai ser que você demorou tempo demais. Porque não tem nada melhor. Nada melhor. Nada melhor. Nada. Incomparável. Nada melhor do que uma vida aonde Jesus é o centro, aonde Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação, nosso consolador, nosso amigo, nosso tudo. Nada melhor do que isso. Tem gente que tem tudo nessa vida e às vezes demora muito tempo para entender que o principal faltava. E é por isso que eu estou aqui pregando, para que você entenda que o que falta está disponível a uma decisão. Repito, chegou a hora. Meu dia foi 23 de abril de 2009 e o seu pode ser hoje. Amém? Eu estava dando uma entrevista, uma moça falou assim para mim na entrevista, ela falou: você abandonou tudo para servir Jesus, né? Para ser um pregador. Eu sempre respondi assim. Nesse dia, quando ela perguntou, eu pensei direito, falei: o quê? Eu abandonei nada. Eu abandonei nada e eu abracei tudo, porque sem Jesus não era nada. Não era nada. Nada, zero.
porque só tem graça quando Deus está na receita. Amém? Então agora eu pergunto e você responde. A gente ora, faz festa e vamos para a próxima série. Amém? Se você deseja, é para você que está em casa, para você que está aqui, tomar a melhor decisão da sua vida, de render-se a Jesus, de confessá-lo como teu Salvador, reconhecer os pecados e pedir perdão, porque esse é o caminho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser, o caminho está aberto para você. Talvez não era o que você imaginava para agora, mas não deixa para depois, não. A pergunta tem que mudar? Tem que mudar, vai mudar bastante. Mas fica tranquilo, não é você que vai decidir o que muda. É quem habitará dentro de você. A presença de Jesus vai fazer você mudar tanta coisa que vai ser inacreditável. Coisas que eram impossíveis se tornarão possíveis, distantes se tornarão pertos, e a eternidade que era inacessível agora tem um caminho aberto e uma porta aberta para você. Porque quando Jesus entra, Ele não nos dá só um presente extraordinário. Ele apaga o nosso passado, estabelece o nosso presente e prepara o nosso futuro e um negocinho chamado eternidade, para sempre. Mas ainda preciso te dizer que a decisão é sua. Dave, mas eu acredito em tudo. Tão lindo, você não acredita em nada. Porque o dia que você crer em Jesus, vai descobrir que não precisa de mais nada. Jesus é suficiente. Amém? Segunda pergunta para você que está distante de Jesus, que sabe que chegou a hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar para casa. Não preciso nem te explicar muito, porque você já foi do time. Você sabe como funciona, sabe que a porta que ficou aberta quando você saiu nunca se fechou a ponto de não deixar você voltar. Volta para casa. Amém? Pronto, pergunta aí já. E agora? Agora é assim. Quem quiser tomar a decisão, manifeste. Levante a mão. Confesso que eu fico com medo. Eu vou perguntar de novo, porque às vezes alguém entendeu. Quem quer uma promoção de camiseta, alguma coisa, não sei. Vou perguntar de novo. Quem são aqueles que de uma vez por todas entregam o coração a Jesus, reconhece que os pecados seus foram o que prenderam Cristo na cruz, mas que Ele vive e ressuscitou para a sua salvação? Entrega o caminho, a vida, a história, e entende que a partir de agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Posso perguntar de novo? Se você tem certeza dessa decisão, levante sua mão. Você estiver agora, seja aqui ou na sua casa, fique de pé, por favor. Feche os teus olhos. Você que está tomando essa decisão, seja onde você estiver, só se estiver dirigindo, não faça. Feche os olhos. E só quem está tomando essa decisão, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente
Salvador, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve uma nova história. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. No seu lugar, porque eu já estive lá. Eu sei. Talvez você não tenha noção da treta que te espera, porque a partir de agora muita coisa vai mudar. Que bom que você não resistiu à liberdade, porque foi para isso que Jesus te chamou. A partir de agora você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do acaso. A partir de agora, o dono da sua vida é Jesus, e Ele é responsável por tudo. Fique em paz. Amém. Eu quero que você entenda, por conta do que vivemos aqui, tem um rolê gigante no céu acontecendo. Uma festa sinistra. E a gente vai terminar fazendo a maior festa nessa série. Mas antes eu quero dizer para você que está na sua casa, se você tomou essa decisão, coloca nos comentários que você decidiu. E eu vou deixar um aplicativo para você fazer o download gratuito, para que você transforme em algo sólido a decisão que você tomou. Através do discipulado, é só você colocar o dia seguinte, David Leonardo, na Apple Store ou no Google Play, e fazer o download. É gratuito e a gente quer ajudar você a caminhar. Amém? Acabou. Fala, meu lindo! Minha linda! Eu tenho uma palavra de Deus para ti, guri. Não. Oh, o pessoal vai bater em mim já já, assim começa os cancelamentos. Meus lindos, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. E direto de Canoas, Rio Grande do Sul, aí está, eu tenho uma palavra para você sobre algo que tem destruído a vida de milhares de pessoas. Pessoas que conhecem a Jesus, mas ainda estão com as suas emoções todas perdidas e cheio de problemas que não foram resolvidos. E a palavra de Deus é um bálsamo, como um azeite puro, que tem o poder para nos curar. Aleluia. Para nos libertar, para nos fazer livres, livres de todo peso, livre de todo jugo, livre de todo o gatilho, livre de toda rejeição, livre de todo trauma. E só Jesus tem o poder para fazer isso. Nada quebrado,
nada faltando, nada fora do lugar. Mas antes de ir para esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa rapidinha, tia. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Aleluia, aleluia. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E antes de irmos para a mensagem, meu último pedido para você. Se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, esse é um convite para você ser parte de algo lindo que Deus está fazendo no nosso país. Você pode ser um voluntário, você pode nos ajudar nas circunstâncias de caos do nosso país, e você também pode ser um doador que faz com que homens sejam enviados à ponta. Aqui embaixo tem todas as informações, e você será muito amado por nós se entrar conosco nessa jornada. Afinal de contas, quanto mais longe a gente vai. Então agora a gente vai para a mensagem. Mas eu tava falando com um crente esses dias, Piá. Piá é do Paraná, filho. E o guri me falou que mesmo depois que conheceu Jesus, o rapaz tá trilouco. Tá com gatilho até dizer chega. Que ele tá quando tá quase se curando, alguma coisa acontece. E o piá velho fica perdido. Mas eu conto assim para vocês no outro dia que eu tenho que ensaiar melhor. Mas sabe, tem pessoas que pensam que quando a gente conhece Jesus, né, a nossa vida, ela se torna um mar de rosas. É como se Jesus chegasse e produzisse uma amnésia em nós, e a partir dali a gente esquece de todo o mal que nos fizeram, de todos os traumas que nós vivemos, de todas as dores que nós passamos. E aquilo é anestesiado na nossa vida e nada mais sente. E tudo é perfeito, tudo dá certo. Mas a gente sabe que de fato, quando nós voltamos para Jesus, ou quando entregamos a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que começa em nós é um processo de transformação. É um processo que mexe na nossa estrutura, que começa a lapidar a gente de dentro para fora. E até que chegue isso na alma, no profundo da nossa alma, demora. Demora porque a gente não conta, demora porque a gente não se abre, demora porque às vezes a gente não sabe nem por que sentimos o que sentimos. A gente não sabe de onde vem a dor e por que somos o que somos. Por que chegamos nesse estágio da vida e às vezes a gente não sabe. Vou te falar uma coisa. Durante muito tempo, a minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente. Minha mãe é uma mulher de Deus, aquelas irmãs de oração assim, sabe? Obrigado, ela é maravilhosa. E ela sempre me dizia: mano, cuidado quando você estiver no trânsito. Não buzina para ninguém. Às vezes, quem está na sua frente pode estar carregando um caminhão de lixo dentro de si. E por pensar que não tem nada a perder, pode dar um fim na vida dele e na sua. Então tome cuidado. E aquilo sempre ressoou no meu coração. Toma cuidado. Você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que o outro está vivendo. Você não sabe o que ele coleciona de dores dentro da alma. E aí eu vou te falar uma coisa. Quando você vê, por exemplo, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, as brigas de internet, as confusões de internet, você percebe que as pessoas que estão lá brigando, o background delas é muito triste. Não há... Eu não estou falando de bem material, não estou falando de nada disso. Mas de certo modo essas pessoas não prosperam. Elas não avançam. Você já percebeu? A vida delas é só aquilo. É só dor, peso, BO. Você não vê algo de Deus gostoso assim da vida delas, uma boa notícia. Sempre é pesado.
Você só vê essa pessoa quando tem uma polêmica, já percebeu? Ela não aparece no dia bom, ela só aparece no dia mau. E aí eu sempre pensei, sempre tive muita tentação a ter raiva dessas pessoas. Até eu comecei a entender que aquilo é o resultado da fé deles, que em algum momento fracassou. Então eles só estão espelhando as dores que carregam, os milagres que não viveram, as portas que não se abriram, as coisas que não aconteceram. Então, como eles vivem uma dor, um resumo de fracassos, a palavra de esperança irrita essa pessoa. É como eu, quando trabalhava na loja de tênis, e um dia entrou uma senhora bem velha, e eu disse para ela: bom dia, minha linda. E ela disse: bom dia só se for para você. O que ela estava dizendo é: a minha vida está uma tragédia, não venha me desejar algo que é inatingível para mim agora. Então basicamente essas pessoas, elas só estão coçando as suas feridas em público. Elas só estão passando caco de telha na ferida que ainda sangra. Porque quando elas dizem que você não pode acreditar nessa promessa, é porque elas já deixaram de acreditar nisso. É porque elas não conseguem ver mais Deus dessa maneira. O Deus delas é o Deus do peso, é o Deus da crueldade, é o Deus que te transforma num pedaço de lixo. Não é o Deus que te transforma, não é o Deus que te liberta, não é o Deus que alivia o jugo, não é o Deus que leva sobre ele as nossas enfermidades. Sabe, é o Deus que relata a minha dor e se alegra com ela. Há peso, há jugo. E no meio de tudo isso, há os inocentes. No meio de tudo isso, há pessoas que ainda não compreenderam um todo, foram transformados no espírito, mas a alma está putrificada, as emoções estão despedaçadas e o coração está cheio de gatilho. E essa palavra me pegou. Me pegou porque eu não ouvi de alguém que não conhece Jesus. Me pegou porque eu ouvi de alguém que eu amo e que ama Jesus. E nós estávamos conversando e ele disse: cara do céu, isso me ativou um gatilho e aquilo me fez tanto mal. E eu fiquei com aquilo: Jesus, por que ainda é escravo de algo que já passou há tanto tempo? Por que o espírito ainda não subjugou a alma? Não subjugou a carne, porque ainda vive? Quantos de nós aqui, mesmo vivendo a realidade do Evangelho, ainda somos feridos aqui dentro? Ainda sangra pelo meio das nossas vestimentas evangélicas? Por que o nosso coração ainda sangra? Por que nós ainda não conseguimos desenvolver um amor de fato? Por que nós ainda não conseguimos perdoar? O que aconteceu com a gente? Sabe qual é o nosso problema? A nossa geração é a geração dos diagnósticos de problemas psicológicos. Todo dia um novo diagnóstico, todo dia um novo remédio, todo dia uma nova ideia revolucionária que vai fazer você ser uma pessoa mais produtiva. Mas ao final da noite e do dia você não vai ter sono. Então há um remédio revolucionário que vai te fazer dormir. Mas no outro dia você não vai ter força para acordar. Mas agora tem um remédio revolucionário que vai te dar foco, força, e você vai conseguir. E vai tapear a sua realidade e não vai deixar você ver nada. Até o dia que o remédio acabe na caixa e você não consiga pregar os olhos na cama. Até o dia que o remédio acabar na caixa e você não conseguir prestar atenção em absolutamente nada. Eu não estou falando de uma patologia verdadeira. Estou falando de coisas que nós usamos como muletas para justificar os nossos problemas que não foram resolvidos na raiz. Porque nós chegamos até Jesus, mas ainda nós não entendemos o que Ele quer. Nós ainda não entendemos o que Ele faz. Jesus veio para salvar o homem da sua eternidade caída. Dá um amém. Mas você acha que para nisso? Jesus veio para nos livrar do inferno, amém? Mas você acha que é isso? Não estou dizendo que não é o mais importante, porque de fato é. Triste é viver uma vida no inferno da terra e ainda além de tudo terminar no inferno da eternidade.
A verdade que estão implementando é que para você viver o céu da eternidade, você tem que viver o inferno na terra. Estão mentindo para você. Porque a Bíblia diz coisas que me dão esperança. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. A Bíblia me dá esperança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A minha Bíblia me dá esperança. Aquele que habita no refúgio do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é a minha força. Você não vai temer a seta que voe de dia, nem aquela que voe na escuridão, nem a peste, nada, nada, nada. Então que mundo é esse que a gente está vivendo, aonde nós somos obrigados a carregar um peso que não era mais para estar sendo carregado? Que delícia falar isso para você. Hoje você vai tirar uma mochila de 100 quilos das tuas costas. Hoje você vai sair livre, leve. Nada mais vai ter poder para paralisar você. Nada mais vai ter o poder para paralisar aquilo que o Senhor vai fazer na sua história. Porque se a sua alma subjugava o seu espírito, hoje o seu espírito vai subjugar a sua alma. Eu acho que eu ouvi um ainda bem que eu vim aqui. Aleluia. Vou te dizer, eu queria ter ouvido essa mensagem 10 anos atrás. Carreguei tanto peso que não era para mim. Carreguei tanto peso que a religião colocou. Carreguei tanto peso que não era Jesus. Carreguei tanto trauma que destruiu minha vida. Eu carreguei tanto peso que me fizeram decidir errado. Tanta coisa que não precisava ter me acompanhado, mas eu não tinha ouvido essa palavra ainda. Eu ouvi a vida toda que eu não era criança, que Deus iria me punir, que Deus estava me esperando com uma vara de ferro para me corrigir. E todas as vezes que eu errava, alguém dizia para mim: toma cuidado para Deus não pesar a mão sobre você. E mesmo sendo criança eu era culpado. Mesmo sendo adolescente, eu era o culpado. Eu era o culpado de tudo. A infância foi rejeitada, a adolescência foi rejeitada. E eu não estou gritando as minhas dores, porque tudo já foi curado. Mas estou dizendo para você que tem gente que até hoje vive um reflexo daquilo que não semeou, de um peso que não deveria estar carregando, porque foi rejeitado, porque foi abandonado, porque foi ferido, porque foi maltratado. E até hoje não vive, porque foi proibido de viver lá atrás. Chega um tempo que os seus traumas não podem mais decidir por você. Chega um tempo que aquilo que te feriu não pode mais ferir os outros através de você. Os teus filhos não precisam desse peso, não. Os seus netos não precisam desse peso. O teu esposo não precisa desse peso. A tua esposa não precisa desse peso. E nem você precisa dele. Porque às vezes nós ainda só estamos carregando para justificar todo o tempo de fracasso que a gente viveu. A gente tem prazer de dizer: eu só sou isso por causa disso. Mas tem que chegar uma hora que você vai dizer: eu não sou mais absolutamente nada que disseram sobre mim. Eu não sou absolutamente nada que semearam na minha história. Eu sou tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu me lembro um dia, quando eu era garoto, a gente estava na casa de um amigo do meu pai. E o amigo do meu pai abriu um pacote de bolacha e disse: Dave, você quer? E meu pai falou alto: ele não quer. Só que eu queria. Só que eu queria, mas eu não tinha autoridade para falar que eu queria. Eu não tinha tamanho para dizer que eu queria enfrentar o meu pai, que por conta da miséria da mente achou que uma bolacha faria falta para o filho do amigo
mas não levou em consideração que talvez o filho dele ficaria feliz com um pacotinho de bolacha. Sabe, tudo isso, em algum momento, é um gatilho. Tudo isso, em algum momento, é a forma que você trata o filho que Deus te deu. Em algum momento, se Jesus não entra de maneira plena e completa dentro de você, em algum momento isso vai vazar, isso vai sujar alguém que não tem culpa. Eu ouvia a minha mãe dizendo para o meu pai: Hamilton, faz isso. E meu pai dizia: mas o meu pai me criou assim, e eu estou vivo. Escorreu nele, escorreu em mim, mas não escorreu nos meus filhos. Por causa disso aqui, por causa dessa palavra, por causa dessa verdade, por causa dele não atingiu os meus filhos. Por causa dele não atingirá os meus netos. Por causa dele não será parte do meu legado. Eu quero declarar no nome de Jesus que por causa do Senhor Jesus na sua história, não afetará os teus filhos, não afetará a sua família, não afetará o seu legado, não afetará absolutamente nada do teu futuro, porque uma verdade apareceu no meio de toda a história. Quando Jesus chegou no mundo e começou a andar no nosso meio, ele começou a perceber uma coisa: os meus filhos estão perdidos. Eles ainda não entenderam quem eu sou e o que eu vim fazer. Então ele falou: Mateus, escreve o que eu vou dizer. E eu estou parafraseando com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu já estaria assim: Jesus, é para mim isso aqui. É assim que eu estou vivendo até agora. É assim que eu estou sobrevivendo até agora. E eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se tentarem pregar qualquer outro evangelho para você que não seja este, é mentira. Não foi Paulo que disse, não foi Abraão que falou, não foi Josué que contou, não foi Noé, foi Jesus. Eu sou manso e humilde. Deixe que venham a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E o meu jugo é leve e é suave, e em mim a alma de vocês terá descanso.
descanso. Sentar debaixo de uma sombra, tomar um mate, prosear, que aprenda. Perdão, Jesus, eu quero parar, mas a minha maturidade, eu falta dela, não deixo. Quando chegamos em Jesus, Ele ressignifica tudo aquilo que estava aqui dentro. Quero dizer para você, meu lindo, hoje você vai blindar a sua mente, mas você não vai blindar a sua mente com um pensamento positivo. Você não vai blindar a sua mente com qualquer outra coisa que não seja a palavra de Jesus. Dave, como eu faço para desativar os gatilhos que me lembram de todas as dores, que me colocam em tristeza, em pânico? Eu sei. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. A palavra precisa ser parte da sua vida. A palavra de Jesus precisa entrar. Mas o que, Dave? Vigie as suas influências. Cuide com o que você assiste, cuide com o que você ouve. E mais o que? Ore. Ore e rasgue o seu coração na presença dEle. Porque tudo que você colocar na presença dEle, você não vai precisar mais carregar. Ele levará com Ele. Não precisa mais carregar sozinho. E então, Dave, o que eu vou experimentar? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que isso me trará? Paz, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu vou contar um segredo pra vocês, tá? Eu sou bem fofoqueiro. Sabe, quando Jesus entra, Jesus tira você do lugar de vítima e leva você para um lugar de conserto. A partir daquele momento, depois que Jesus entra, você não é mais uma vítima agora. Agora você vai ser curado pelo Senhor. Você não vai voltar mais para lamentar, você vai voltar para perdoar. Você vai voltar para sarar e para seguir em frente, sem nada que te prenda ao passado que tentou te apagar. E é isso que acontece. Quando Ele entra, Ele muda tudo aqui dentro. Ele ressignifica as dores. Ele leva você para um lugar onde você é curado, restaurado. Mas para isso, você precisa mostrar aonde está o problema. Não adianta dizer para Deus que você quer ser curado, mas não dizer do que. Diga para Ele: Jesus, é as minhas emoções. Jesus, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí Jesus vai curar você. Ele está esperando você levá-lo nesses lugares escondidos dentro de você, de portas trancadas, que só o medicamento acessa e ele nunca pôde entrar. É nesse lugar que Ele quer que você leve. E quando você leva nesse lugar, então Ele muda a posição. Não é mais uma vítima agora. Agora você é alguém que está sob o controle da circunstância. E você, porque está agora nesse lugar, você toma uma decisão sábia e ousada. Você perdoa. Então aquilo que tinha poder para te ferir, não tem mais poder para te ferir. Não te fere mais, não te machuca mais, você resolveu. E aí a vida vai dar uma volta. Isso é maravilhoso. A vida vai dar uma volta. Fala para quem está perto de você, diga: a vida vai dar uma volta. Eu vou falar para você então, olhando nos seus olhos: a vida
vida vai dar uma volta, e quando a volta for completa, você vai passar por todas as pessoas que te feriram, que foram responsáveis pelos seus traumas, pelas suas rejeições, pelas suas dores. Mas agora, nesse lugar onde a vida dá uma volta gigante demais, você não é mais vítima. Agora você é o autor da história que Deus deu um novo caminho para seguir. E nesse lugar você não é mais aquele que se ofende. Nesse lugar você não é mais aquele que coça as feridas. Nesse lugar você é aquele que testemunha do favor do Senhor. E eu quero declarar que nessa volta da vida, você vai ser bênção para aqueles que te feriram. Você vai ser cura para aqueles que te machucaram. É loucura demais, mas eu quero que você pega. Você vai ser um bálsamo para aqueles que te jogaram vinagre quando você estava com sede. Você vai ser cura para aqueles que colocaram o dedo na sua ferida e apertaram fundo para ver sangrar mais. Mas você não é aquela pessoa ferida. Você agora, ela é curada, restaurada, e você vai ser a cura para quem te feriu. Você acredita nisso? Eu sei o que você está pensando. Você está assim, não. Porque o dia que eu der a volta na vida, eu quero humilhar aqueles que me humilharam. Só que aí Jesus não vai ter te encontrado de fato. Porque quando Jesus entra em nós, é a natureza dele que toma conta de nós. José, depois de ser traído, humilhado, vendido, encontra os irmãos. E a Bíblia diz que o que ele faz é a prova que Deus era com ele. Ele perdoa, ele restitui e ele honra aqueles que o feriram. Meus pais tiveram um encontro com Jesus muito grande. Minha mãe orou pelo meu pai durante 8 anos. Jesus salvou meu pai. Não está feliz? Eu vou falar mais então. E meu pai hoje é um outro homem. Minha família é uma bênção. Eu estou aqui, minha mãe está jejuando pela série. Meu pai está mandando vídeos do que eles estão vivendo. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra é um bálsamo que nos cura. Jesus, nós não seremos mais os mesmos. A partir de hoje, tudo aquilo que nos feriu será depositado na tua presença. Não seremos mais escravos, Jesus. Não seremos escravos dos sentimentos. Não seremos escravos dos traumas. Mas iremos tomar do teu jugo que é leve e suave. Porque essa é a tua palavra. Jesus, nunca mais seremos escravizados por nossas emoções. Mas a partir de agora o nosso espírito governará sobre a nossa alma. Em todos os lugares que fomos feridos, seremos cura para aqueles que precisarem. No nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Ah, Jesus, irmão, Goiânia é diferente. Goiânia, eu não estou entendendo mais nada. Olha, é o piqui. É uma junção de piqui com gueroba. Lindo. Essa mensagem vai trazer uma visão para você de uma responsabilidade que talvez você ainda não tenha percebido. Mas existe muita gente que olha para você e que, por mais que você não acredite, você é uma inspiração para essa pessoa. Uau! Mas deixa eu te dizer, você tem
algumas chances na vida de acertar, e acertar valendo. Acertar valendo, alguém pode dizer, ganhar na loteria? Não. É sobre isso essa mensagem. É algo muito mais importante do que dinheiro, do que o avião, do que o helicóptero. Chega disso. Já tá brega postar essas coisas. Chega. Não tem graça. Lindo, não é sobre herança, é sobre legado. Eu só... A impressão que eu tive é que não é só eu que já enjoou disso. É brega, né? É carência, sabia? É gente que quer provar que é alguém. Não precisa. Quem tem Jesus tem tudo, e os frutos o defendem. Amém? Oh, que bom. Tô leve. Eu vou falar uma coisa para você, lindo. A gente vai entrar numa jornada que vai te colocar uma responsabilidade muito grande. Eu só vou te pedir um favor antes da gente entrar nessa palavra. Isso. Ó, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros inimigos, pros amigos, pros grupos de WhatsApp que ninguém manda nada, que só dá polêmica e fofoca. Manda lá. Ativa o sininho. Se você ainda não é inscrito, se Ô gente, vocês gostam mais da parte do sininho, né? Ninguém trouxe sininho hoje? Ó, tem um sininho aqui. Irmãos, vamos pro vídeo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36, diz o seguinte: Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram 2 homens, pedindo que ele não demorasse a vir a ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fazia enquanto estava viva. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Não, irmão, peraí. A mulher morreu. Não, você não pegou. Amém. Não, peraí, não. A mulher era top. Ficou doente. Aí ela morreu. Não sei, Goiânia, vocês estão acostumados a ver morto ressuscitar todo dia? Então a mulher morreu. E aí chamaram o Pedro, porque ela era uma discípula. Chamaram o Pedro. Aí o Pedro chegou, falou assim: sai todo mundo. E aí Pedro disse: tá aqui, Senhor, faz alguma coisa. Aí olhou para ela e disse: Tabita, levanta-te. Aí ela levantou. Olha, uma coisa é certa, essa mulher é impressionante. Você tem aqui falando dela em lugar nenhum mais. E nós temos quase nada de informação sobre a Dorcas. A gente só sabe o que ela fez depois que ela morreu. Eu vou ser mais claro. A Bíblia fala que Dorcas
era uma mulher de boas obras, era uma mulher generosa, era uma mulher que ajudava os pobres, que ajudava as viúvas. E essa mulher ficou doente. O que me diz que não é sobre ser bom, não é sobre fazer tudo aquilo que é o certo que vai ser o antídoto para qualquer enfermidade. Somos seres humanos, e isso é natural do ser humano. Só que o que a Bíblia vai dizer é que a morte dela não vai passar desapercebida por conta de fatores específicos que o texto fala. Ela era de boas obras, o choro era mais alto de quem estava no velório, as conversas eram mais doloridas, a saudade era mais acentuada. Porque seja sincero, tem gente que se for embora hoje da terra, ninguém vai sentir saudade. E às vezes essa pessoa é até você mesmo. Mas ela deixa muita saudade. A Bíblia fala exatamente o que ela fazia, mas é muito breve, é muito curto, sabe? E aí de repente ela morre. E aí quando Pedro chega, as mulheres estão com as túnicas nas mãos. Elas estão dizendo: isso aqui foi ela que deixou pra gente, foi ela que fez. Eu só estou aonde eu estou por conta dessa pessoa. Ah, meu Deus, lindo. Quando você entende que Deus não te chamou para ficar escondido, mas como luz que você é, foi para te colocar em cima do monte para que ilumine, um sal para que salgue. Você compreende que a responsabilidade que você carrega é de sim construir um legado tão poderoso que o dia que você for, dirão a seu respeito: enquanto viveu, mudou a história da minha família, foi bênção para a minha casa. Ei, irmão, eu não sei você, mas eu estou preocupado com esse negócio. O que eu percebo é muita gente preocupada com a herança que vai deixar para os filhos, e o legado está completamente destruído. Tem muita gente enlouquecido pelo dinheiro, lançando toda sorte, sacrificando a família por conta de uma meta: eu quero que os meus filhos tenham uma herança gorda. Lindo, deixa eu te dar uma palavra: se você se preocupar com a herança e se esquecer do legado, o seu patrimônio ou a sua herança será desperdiçada pela falta do legado. Eu vou melhorar, lindo. Nós temos alguns hábitos como seres humanos. Nós não valorizamos em vida as pessoas. Nós só falamos as coisas belas quando elas vão embora. E de uma certa forma, até quem era ruim depois que morre vira herói. Eu sei que você sabe disso. Pessoas que cometeram crimes, que abusaram de crianças e que era um horror enquanto estava vivo, mas no dia que morreu, wow, it's like an angel. Não, irmão, o legado, ele é algo consistente. Um legado real é aquele que não há discordância, todos dizem a mesma coisa e completam no mesmo ponto. Só que como somos acostumados a atrasar em vida, nós não inspiramos as pessoas a também serem inspiradoras ainda mais. Posso falar uma coisa para você? Quando alguém me conta um testemunho, o testemunho está dizendo para mim: continua, você está no caminho certo. Entende? Quando alguém diz: olha, o Senhor fez isso, eu dentro de mim digo: eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais o Senhor, Ele está fazendo. Ou seja, quando alguém diz para você o que você significa, você se importa com a significância e transforma isso de maneira intencional. Mas a gente tem problema com isso. Me lembro que gravei uma mensagem há muito tempo atrás, chamada Flores em Vida. Irmão, essa mensagem foi postada logo no período que aquela moça que era amada pelo Brasil, a Marília Mendonça, na época eu tinha acabado de conhecer ela, tínhamos conversado um pouco e iríamos nos encontrar. Ela estava
no auge do sucesso. Todo mundo admirava ela e ela foi embora de uma maneira muito radical e brusca, não foi? E aí gerou-se uma comoção. Gerou-se uma comoção muito grande. E as pessoas diziam o que ela era. As pessoas elogiavam. E estranho, porque gente que não seguia ela começou a seguir. É louco isso, mas na morte dela, ela ganhou novos seguidores. Porque parece que a gente deixa para o último segundo. O que me parece é que a gente não consegue dizer olhando nos olhos. A gente só consegue dizer quando tem um caixão. Me parece que essa é a nossa maior dificuldade. E por isso que isso não se retroalimenta dentro de nós. Porque nós não somos motivados a construir legado. Porque ninguém valoriza o que a gente faz em vida. Eu vou ser mais claro com você, lindo. Quando você olha para a figura de Jesus, quando você olha para a presença, para o amor dele, você vê que o Deus nosso, ele é um Deus galardoador. O que isso significa? Ele recompensa. Ele recompensa o justo, ele recompensa o fiel. A Bíblia diz que aquele que prevalecer até o fim, esse será salvo. Ele recompensa, o galardão é na medida. Então, irmão, entenda, Jesus está dizendo que o que ele faz é valorizar. E nós não temos essa cultura. Nós não damos gorjeta. Nós não elogiamos serviços. Nós não falamos para as pessoas quão importantes elas são para nós, até o dia que elas vão embora. A cena mais triste que existe no mundo é um velório de filhos carregados de remorso. Filhos que nunca disseram que amavam os pais. E no dia que não tem mais como, está cheio de vontade. Gente que não pediu perdão, mas no dia da dor e da angústia desejou, mas não deu mais tempo. E essa é a loucura da Bíblia, porque ela conta uma versão de uma história que é o alvo nosso, mas a gente não é motivado a viver isso. Pelo contrário, o tempo de hoje é sobre herança, é sobre dinheiro, é sobre status, é sobre aquilo que você coloca na parede, é sobre aquilo que você coloca no teu perfil no Instagram, é sobre a tua bio, entende? Então a gente está focado em coisas passageiras e esquecendo daquilo que é perene, daquilo que de verdade muda a vida do ser humano, daquilo que de verdade impacta o reino de Deus de uma maneira tão sobrenatural que você começa a ver o mundo de outra perspectiva. Lindo, eu não sei você, mas eu quero ser a Dorcas da minha geração. Eu quero ser essa pessoa que inspira, que vai deixar saudade. Irmão, e eu quero muito, muito mesmo, que tenha um Pedro no dia do meu velório. Levanta, David. E a Paulinha pensou que ia casar. Não vai mais. Daddy voltou, papai voltou. Eu, lindo, vou te falar uma coisa que é de verdade. Quando eu olho para essa mulher, quando eu olho para aquilo que se diz dela, eu começo a pensar de maneiras intencionais que nós podemos produzir um legado verdadeiro. Coisas simples, mas que fazem a diferença. Quer ver uma coisa? Quando você entende que o que Deus quer com você é que você reflita Ele na terra, as suas atitudes começam a mudar. Sua misericórdia é diferente, a sua compaixão se manifesta de outro modo. Você faz e não precisa ninguém ver, porque você sabe que aquele que é poderoso para galardoar está vendo todas as coisas. Então você faz. E aí existe uma parada muito interessante, é que as pessoas que estão longe não enxergam, mas as que estão perto conseguem ver. Quando você ajuda alguém na frente dos seus filhos, você está destruindo algo no coração deles que pode aprisionar eles no futuro. O Deus do dinheiro. Eles não serão escravos do dinheiro. Por quê? Porque eles conseguem ver o pai de maneira liberal, dizendo: está aqui, eu vou ajudar, vou mudar a vida de alguém. Sabe, quando eu digo para minha esposa, na frente dos meus filhos, que eu amo ela, que ela é a mulher da minha vida,
e que ela é a pessoa mais importante para mim, eu estou fazendo com que os meus filhos carreguem uma memória que um dia a esposa deles vai estar junto com eles, e eles vão dizer: você é a mulher da minha vida, eu amo você. E nem vão saber o porquê estão dizendo da maneira que estão dizendo, mas é porque o legado impregna. O legado gruda no corpo, gruda na carne, gruda nos ossos. Quando os nossos olhos veem o favor do Senhor sendo multiplicado através da vida de Dorcas que andam pela terra, a gente muda, a gente percebe as coisas. Eu vou falar uma coisa, eu busco, principalmente com os meus filhos, ser intencional. Então quando a gente entra em alguns assuntos, eu preciso quebrar eles agora, porque eles estão sendo formados. Esses dias, dentro do meu carro, estava meu pai, minha mãe, os meus filhos. E aí, o João perguntou: pai, o que é ser rico? E disse: a gente é. Aí eu disse para ele: filho, você quer saber o que é riqueza de verdade? E ele disse: sim, pai, de verdade. E aí eu disse para ele: filho, rico é quem tem Jesus no coração. Ele não deu aleluia não, irmão. Ele falou: não, pai, rico é quem tem dinheiro. Irmão, meu filho. Falei: quem foi que te falou isso? Ele falou: no colégio me falaram. Papo de playboy. Entendeu? Eu nunca estudou num colégio público, lindo. O menino já nasceu usando Nike. Eu não. Eu fui na pedreira, foi na luta, no público. E eu não estou falando que público é ruim, estou falando que o meu era. Que fique claro. Irmão, papo de tonto. Falei para ele: fica no carro, filho, sai todo mundo. Irmão, eu sou dramático, eu meto um terrorismo na hora. Fala: sai todo mundo que o pai quer conversar com você. Saiu todo mundo no restaurante, tudo pela janela assim. Sabe? Aí eu falei para ele: filho, o pai vai te explicar uma vez e você vai ter que acreditar no pai. Ele: fala, pai. Eu falei: rico, filho, o mais importante que torna alguém rico, ou de figura elevada em uma sociedade, não é sobre o que você tem na conta, filho, é sobre o que tem no teu coração. Filho, tem gente que o papai conhece que tem todo o dinheiro do mundo e não consegue dormir uma noite inteira. Comecei a explicar para ele: filho, se dinheiro fosse o fator riqueza principal, todo rico seria feliz. E não é que riqueza de dinheiro faz mal, não, irmão. Pelo amor de Deus, eu quero mais que você fique rico e que você... Percebe? Mas não é sobre isso. Entende? Aí eu disse para ele: filho, quem que é a pessoa mais importante da vida do pai? Aí ele falou assim: Jesus. Eu falei: acertou, isso. E segundo, ele já sabe, a mamãe. E terceiro, a gente. A Serena um pouquinho mais em cima. Brincadeira. Não, irmão, é só para não perder a piada, desculpe. É que o João me chamou a atenção essa semana sobre isso. Irmão, aí eu disse para ele: aonde está o carro do pai nessa lista? Aonde está a casa do pai nessa lista? Aonde está esse carro? Aonde está o teu tênis? Aonde está a tua camiseta? Não está na lista, filho. Porque o que faz o pai feliz é vocês e a presença de Jesus na nossa casa. Irmão, meu filho saiu do carro. Eu falei: agora é a prova do Enem. Quando nós chegamos no restaurante, eu falei: pai, pergunta para ele de novo o que é ser rico. Eu aqui, ó, fulminando ele com o olho. Aí ele olhou para o meu pai e falou assim: o pai me disse que rico mesmo é quem tem Jesus no coração. Uou! Isso é legado. A diferença de legado para herança é uma muito simples. Eu vou ser bem claro com você. A diferença entre legado e herança é que legado você deixa em, a herança você deixa para. Vou melhorar. A herança vai embora, o legado impregna.
Você entende? A herança acaba, o legado é geracional, de geração em geração. Então eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida, meu lindo. Em nome de Jesus, o seu legado vai ser extraordinário. O que Jesus vai fazer através de você vai mudar a vida de pessoas, vai inspirar outras pessoas, e pessoas irão conhecer Jesus por conta do teu testemunho. Pessoas terão a família transformada por conta da tua história, em nome de Jesus, meu lindo, porque senão não tem sentido a vida. Nós temos que levar a sério. Agora, no dia que essa moça morreu, que eu vi que o vídeo viralizou, que eu olhei todas essas coisas, eu fiquei pensando numa parada. E eu? Quem fez parte da minha vida que eu esqueci? Quem foram as Dorcas que enviaram túnicas para minha casa? Quem foram os Elias que trouxeram provisão para minha casa? Quem foram essas pessoas? Quem foram? Porque um dia eu vou lembrar com facilidade, o dia que a notícia chegar, não está mais no nosso meio. E aí eu vou dizer, puxa vida, fulano de tal era isso, era aquilo, aquilo outro. E aí, irmão, Deus começou a me trazer à memória pessoas por pessoa, pessoa por pessoa. E eu quero falar para você, nesse vídeo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não vou só mencionar nome, porque eu não quero ter confusão na minha vida, mas eu sei que você, quando vê essa mensagem, vai saber. Obrigado, meu lindo, que nos dias que eu precisava, era você que ia no monte orar comigo de madrugada. Muito obrigado, meu amigo, que quando eu queria desviar, foi você que disse que Jesus me amava e que eu não deveria abandonar o caminho dele. Eu quero te agradecer, meu amigo, que no dia mais dolorido da minha vida, que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo comigo, foi você que me colocou no carro e levou na casa de alguém para orar por mim. Lembra disso? Foi você. Muito obrigado. Obrigado porque tinha domingos na minha casa que eu não tinha comida. Obrigado, amigo, você que me convidava para ir na tua casa, que me servia um banquete que eu não tinha como pagar, mas você fez por mim quando ninguém fez. Então eu quero te agradecer. Muito obrigado, irmão. Agradeça os teus amigos, agradeça quem fez parte da tua vida, agradeça quem você ama e diga o porquê você ama. Diga, aproveita, faz agora, diz, eu amo você por causa disso, daquilo outro. Diz, eu amo você porque você mudou a minha vida, porque você colocou juízo na minha cabeça, porque você fez isso. Pega o telefone e experimente ligar para alguém. Liga para alguém. Bom, a Bíblia diz que Dorcas era de boas obras, sua memória é falada, ela aparece em Atos dos Apóstolos. É o primeiro milagre de ressurreição a partir de um apóstolo que a Bíblia relata. Então ela tem um valor histórico, mas ela tem um peso de referência do que nós precisamos nos tornar no nosso tempo. Precisamos ser pessoas que deixarão saudade. É estranho falar isso, parece até meio estranho, não parece? Mas é verdade. Eu não quero que os meus filhos continuem me amando o dia que eu for embora. Eu quero que a minha esposa, se eu for primeiro que ela, eu quero que ela demore para casar. Porque eu quero que ela ache difícil demais encontrar um marido como eu. Eu quero que um dia, quando eu estiver bem velhinho, talvez indo embora da terra, haja conversas em casas pelo nosso país e fora dele, dizendo: eu só conheci Jesus por conta desse garoto. Jesus, eu quero fazer algo que glorifique o teu nome nessa terra, que impregne nos meus filhos, na minha geração, do teu favor e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu quero ser essa pessoa.
Agora a pergunta é: você quer? Porque isso te carregará um peso, te fará carregar um peso, de medir palavras, de medir atitudes, de fazer aonde ninguém faz, de estender as mãos para quem ninguém estende, de valorizar aqueles que não são valorizados, de falar palavras novas, de desenvolver novos hábitos, agradecer, elogiar, valorizar. O lindo, a gente precisa desenvolver o hábito do elogio. Ai, porque o elogio vai deixar o outro bobo. Não, lindo, pelo contrário, o elogio vai motivar ele a ser ainda melhor. Sabe o cafezinho que você toma? Fala para a moça que prepara, diz: que delícia o teu café. Quando você estiver num restaurante e o garçom chegar, pergunte o nome dele, para depois elogiar para o gerente. Sabe, tenha propósito de maneira intencional. Olhe no olho dos teus filhos e diga o quanto você os ama. Comece a verbalizar o que você sente, comece a colocar para fora, porque isso gera uma cadeia de inspiração. Eu vi fazendo, vou fazer também. Sabe, eu vou fazer igual. Lindo, eu tenho algumas coisas, eu preciso terminar, mas uma delas é: todo hotel que a gente vai tem um bilhete para mim do hotel, que alguma camareira, porque sabe que a gente está lá, escreve. Todo bilhete eu escrevo nele depois e deixo no quarto. Escrevo: que Jesus te abençoe, obrigado pelo carinho que você recebeu a gente, em nome de Jesus. Assino meu nome, coloco a data e deixo. Por quê? Porque isso é mais importante do valor da diária que eu vou pagar para o hotel. Isso vai ficar no coração de alguém que talvez tinha vergonha do evangelho, que às vezes pensava que todo evangélico era meio tonto. Está cheio de gente, cheio de preconceito. Uma atitude muda o futuro de alguém. Eu não sei o que vai acontecer, mas já pensou alguém um dia, no dia errado, ou melhor, no dia certo, encontrar esse bilhete? Se sentir amada por alguém que representa o que ele mais precisa, Jesus. Só tem uma coisa: essa mensagem, ela tem um começo que a gente não observa. É que só deixa legado por conta de uma coisa. Tem uma palavra de Dorcas. Dorcas era boa de obras, ela cuidava das viúvas, dos pobres, mas tem uma palavra que é o maior valor dela: ela era uma discípula. dois irmãos deram glória a Deus. Eu vou falar para vocês aqui. Irmão, ela era boa de obras, ela fazia túnica, ela cuidava das viúvas, mas ela era uma discípula. O que isso significa? Ela seguia alguém que veio antes dela. Aleluia. Ela seguia alguém que quando chegou mudou o mundo, e antes e depois, antes dele, depois dele, ela era seguidora dele, de Jesus. Meu lindo, não existe legado genuíno e duradouro longe de Jesus. Então, se você quer deixar um legado, deixe o legado dele entrar dentro de você. A cruz de Jesus é por sua causa. A morte na cruz é pelos teus pecados. Arrependa-se. Não tente construir nada se a base não for sólida como a rocha que é Jesus. Meu Deus, como que a gente chegou aqui? Eu vou chegar num apelo. Porque é hoje a decisão que você vai tomar. Porque, lindo, é esse o legado que eu quero construir. Eu não quero entreter as pessoas. Eu quero que o evangelho alcance e as transforme. Eu quero ver a vida sua sendo transformada, mas não só a sua, dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, e até que ele venha. Então eu vou fazer duas perguntas para você que sabe que é a verdade, o evangelho, que Jesus é poderoso, que morreu na cruz por você, mas nunca tomou a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Hoje é o teu dia. Eu estou falando com você, meu lindo, que está na tua casa. Vem para Jesus, ouviu, irmão? Vem para Jesus, bebê. Você não vai escapar, não. Mas eu tenho que mudar muito? Não, não tem que mudar nada. O evangelho é: vem do jeitinho que você está, cansado, oprimido, sobrecarregado, que o Senhor vai te aliviar. Amém. Mas tem as letrinhas pequenininhas do contrato. As grandes diz: vem do jeitinho que você está. As pequenininhas diz um pouquinho diferente. Mas para eu morar dentro de você, você vai ter que deixar eu mudar tudo que você é. Porque o evangelho é o poder de Deus para mudar a vida do homem. Então, meu lindo,
quando Jesus entrar, o legado dele vai permear você, vai mudar a sua forma de viver, vai mudar a sua forma de falar, vai mudar os seus lugares, vai mudar você, a sua geografia talvez. Algo novo vai acontecer, porque quando ele entra, algo novo acontece. E eu não vou nem ameaçar, não vou falar nem da concorrência, porque não é sobre medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. A segunda coisa é para você que já foi do time, já foi vibrante, já viveu com Jesus, já inspirou pessoas, mas hoje você desmotiva. Hoje você foi embora e as pessoas que esperavam algo de você não enxergam mais Jesus em você, mas em nome de Jesus vão voltar a enxergar a Jesus em você e vão dizer para você: eu vejo Jesus em você. Pronto, 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua resposta for sim, você vai levantar a mão no 3. Pronto, no seco. 1, 2, 3. Não, muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém entendeu Black Friday, alguém entendeu promoção. Não, irmão, eu estou convidando você para morrer. O evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu estou querendo que você tenha consciência que não adianta decidir hoje e esquecer amanhã. O seu legado não vai ser duradouro. Mas se amanhã de manhã, depois dessa decisão, você acordar e o caráter bater na porta do teu coração e te dizer: lembra do que você decidiu, e você não esquecer, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Os seus filhos vão a lugares que você nunca foi, vão viver realidades que você nunca viveu, vão desfrutar de realidades que você nunca desfrutou. E até você, meu lindo, vai dar um upgrade sinistro. Antes vai piorar para depois melhorar. Como assim? Eu vou ter que falar, quando você aceita Jesus, a vida dá uma piorada. Aí você fica: meu Deus, então acho que eu vou deixar quieto. Não, irmão, não é que piora, é que os nossos olhos se abrem e a gente consegue ver quão fundo a gente estava. E é por isso que incomoda, porque agora os teus olhos não estão mais cegos pelo pecado. Você consegue olhar a sujeira e consegue saber o que precisa fazer. Lindo. Se você tem certeza, você vai ficar de pé. 1, 2, 3. Pode ficar de pé. Eu vou me levantar também. Isso não parece nem uma gravação, parece um encontro de desviado. Mas muda tudo agora, porque agora é um encontro de salvos. É um encontro de pessoas que vão mudar o tempo, que vão influenciar a sua geração, que vão ser inspiração para aqueles que precisam, sustento para o caído, ajuda para o necessitado, através de você. Você tem certeza? A gente vai orar. Irmãos que ficaram sentados, levanta para não ficar chato. Se tiver alguém que você ama perto de você, lembre, faça agora, diga: muito obrigado por você ter vindo. A sua vida é a mais importante nesse lugar. Deus preparou as coisas para que você pudesse tomar a melhor decisão da sua vida. Amém? Aonde você estiver, na sua casa, faça essa oração comigo. Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou falho e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Se você tomou a decisão, aonde você estiver do país, no mundo, meu lindo,
Essa decisão, ela é perene e duradoura, se você deixar isso acontecer. A obra precisa ser completa. E se você precisar de ajuda para continuar caminhando, eu quero ser essa ponte que te aproxima ainda mais do Senhor. Através do nosso aplicativo, o dia seguinte, você vai fazer o download e lá você vai ser discipulado. Afinal de contas, a vida com Jesus não se resume a um evento ou a um vídeo. A vida com Jesus é uma jornada duradoura até que Ele venha. E se eu puder te ajudar, é só você vir abaixo, que é gratuito. Você pode fazer o download na Apple Store ou na Google Play. E é isso. A partir de hoje, você não é mais alguém comum. Você é um agente de Deus nessa terra, que vai inspirar milhares de pessoas que conhecerão a Jesus por conta de você. Amém.